mas um dos módulos mais importantes. O Baia vai lhe ensinar uma coisa que cai sistematicamente nos vestibulares do Brasil. Oi, gente! Último módulo de proporcionalidade, parte 4, a esperança. Mas um dos módulos mais importantes. O Baia vai lhe ensinar uma coisa que cai sistematicamente nos vestibulares do Brasil. O nome é as divisões proporcionais. A direta e a inversa. Vamos fazer com o Baia? Estou preparado para me encontrar com você. Vamos lá, Fafete! Uhul! Vamos lá, hein? Bom, primeiro pré-requisito, não vou logo pro método, não. Vou relembrar algo que eu já lhe ensinei para ficar mais na cabeça. As grandezas se relacionam de duas maneiras, lembra? Ou elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tem exercício que já fala. Eu prefiro quando não fala. Para pegar o aluno mais lapidado, o aluno mais de um nível mais alto, que é você, né, Casódio? É você que eu tô falando. Grandezas diretamente. Se ele não falar, você vai perguntar quanto mais. E se a resposta for mais diretamente? Lembra disso? Tem que ter K, tem que ter constante de proporção. E como é que relaciona grandezas diretamente? Pela divisão. Nós já conversamos sobre isso, você já assistiu às aulas anteriores. E inversamente, eu vou perguntar quanto mais, e você vai responder menos. Grandezas inversamente, que eu dei exemplo para você na última aula, você lembra? E aí, com o inverso da divisão, é a multiplicação. Quando inversamente se relaciona multiplicando. Mas tem que ter aquele casinho constante de proporcionalidade. Toda proporção tem. Continuando a nossa saga, muito útil, hein? Você que vai fazer Enem adora gráfico. E sabia que os gráficos são sempre os mesmos? Quando as grandezas forem diretamente, olha só que legal. Grandezas diretamente se relacionam pela divisão. Y e X, grandezas, dividindo porque é diretamente. Eu chamo tudo de K, porque sempre existe o K. Mas como eu queria fazer o gráfico, era legal isolar uma variável ali. Eu isolei o Y. Y você é KX. Aquele K é uma constante, lembra? 2, 5, menos 4. Você conhece esse formato de função? Eu conheço. É a chamada função do primeiro grau. Se aquele K ali, ele realmente existe. Se aquele K ali, ele não é zero. A gente tem uma funçãozinha ali do primeiro grau. Não é verdade, gente? Uma funçãozinha linear. Se aquele K não for zerinho, que legal, não é? E como é que é o seu gráfico? Seu gráfico é uma reta. Seu gráfico é uma reta. Funçãozinha do primeiro grau, porque aquele K não vai ser zero. Seu gráfico é uma reta, mas olha o detalhe da reta. Dependendo da grandeza, ele não admite parte negativa da grandeza. Tempo não pode ser negativo. Área, não tem área negativa. Então cuidado que sua reta pode ser uma semi-reta, não tendo a parte negativa. Legal? Analise a história e perceba. Mas que é um gráfico linear, isso é. E inversamente, Baia, você já sabe. Diretamente relaciona pela divisão e inversamente pela multiplicação. Mas que tem um K, tem. Você quer saber qual é o gráfico dele, qual é a função que representa isso? Isola a variável. Isolei o K, isolei o Y. Y ficou K sobre X. Se isso é uma função do primeiro grau, se isso é uma função linear, você não sabe que função é essa, não? Então você precisa ver as aulas do Erivaldinho de função. Maravilhosas, para você aprender que esse gráfico aqui, quando a variável x linear está no denominador, seu gráfico é uma hipérbole, papito. Seu gráfico é uma hipérbole. Por que apareceu ali semi-hipérbole? Porque geralmente essa grandeza não admite a parte negativa. A palavra hipérbole, eu tenho 2 arcos desse, 2. Como ele teoricamente não vai ter a parte negativa, que a maioria das grandezas não admite o negativo, então você não tem o segundo arco hiperbólico, só tem um. Então eu falo que o meu gráfico é uma semi-hipérbole. Grandezas diretamente, linear, variação linear. Grandezas inversamente, a variação é hiperbólica, não hipérbole. Fechou? Se pedir gráfico, você já mata. Mas agora vamos fazer a parte prática disso. As divisões proporcionais mesmo. Um grande vestibular do Brasil colocou essa questãozinha aí. Vamos fazer com Baia. Uma empresa distribuiu um lucro de 30 mil entre seus 3 sócios. Calcule a maior porção do lucro recebido pelos sócios de maior participação. Se a participação foi de
foi proporcional a 2, 3 e 5, que é o número de cotas que cada um tem. Um sócio tem 2 cotas, outro sócio tem 3, outro sócio tem 5 cotas. Você acha justo pegar o 30 mil e dividir igual, 10 mil, 10 mil, 10 mil? Você acha justo? Sim, eu acho, Baiano, são amigos. A matemática não é assim. A matemática quer que você faça uma divisão proporcional ao número de cotas. Mas ele não me disse se era diretamente ou inversamente. Mas eu sei analisar. E se eu sei, você sabe. Porque eu lhe ensino tudo que eu sei. Cotas, lucro. Cotas, lucro. Faz a perguntinha. A pessoa, como é mesmo aquela perguntinha que você faz? A pergunta é sempre a mesma. Eu pego aquilo que está variando e pergunto. Quanto mais cotas tiver um sócio, ele merece mais lucro ou menos? Mais. Quanto mais cotas, mais lucro. E se eu pergunto mais, você responde mais, que é que as grandezas são? Diretamente. Então vamos pegar o 30 mil e dividir de maneira diretamente proporcional a 2, 3 e 5. Mas eu vou lhe ensinar uma coisa que você vai gostar muito, aluno. Tem um jeito muito dinâmico de fazer as divisões proporcionais, que eu não toco nem na caneta. Eu não toco na caneta. Vou lhe mostrar como é que é. Quer dizer que eu vou dividir de maneira proporcional o número de cotas, é isso? Um cara tem 2 cotas, 3 cotas e 5 cotas. Olha o que você faz. Você pega o total de cotas. O total de cotas é 2 mais 3, 5 mais 5, 10. 10 cotas. Você soma as partes. 10 cotas é o total de cotas. Aí você pega o total que você quer dividir, que é 30 mil, e divide por 10. Quanto é 30 mil dividido por 10? 30 mil dividido por 10. É só cortar um zero com zero. Vai dar 3 mil. Sabe quem é esse 3 mil? O seu K, sua constante de proporcionalidade. 3 mil. Isso quer dizer que cada uma das cotas vale 3 mil. O cara que tinha 2 cotas, 2 vezes 3 mil, 6 mil. O cara que tinha 3 cotas, 3 vezes 3 mil, 9 mil. O cara que tinha 5 cotas, 5 vezes 3 mil, 15 mil. Como ele queria o maior lucro, 15 mil. Fácil, não foi? Nem toquei na caneta, papito. Sabe quando que vai dar certo isso? Sempre. Eu dou aula de matemática. Muito melhor do que fazer um monte de conta. Mas eu vou lhe ensinar também a fazer a conta. Porque tem aluno que gosta. Vou lhe falar de novo como é que você faz. É dividir de maneira proporcional 2, 3 e 5. Soma as partes. Soma as cotas. 2 mais 3, 5 mais 5, 10. Aí você pega o total que você quer dividir em 30 mil e divide pelo total de cotas, que é 10. 30 mil dividido por 10 dá 3 mil. Isso é o K, sua constante de proporção. Cada cota vale 3 mil. Você tinha 2 cotas? 2 vezes 3 mil, 6 mil. 3 cotas? 3 vezes 3 mil, 9 mil. 5 cotas? 5 vezes 3 mil, 15 mil. Matei o exercício, sei a porção de cada um. Ah, você não gostou? Você quer que eu faça a conta? Vou fazer. Você merece. Você é meu aluno Fofete. Lembra? Vem com Baia. Momento together. Vem, 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 vem. Eu vou chamar os amigos de X, Y e Z. Vou chamar 3 amigos. Xenóbio, Iuno e Ziriguidum. 3 nomes comuns. Se eu somar o que os 3 vão receber, você lembra que vai dar 30 mil? E você estava com vontade de botar 10 mil para cada um? Mas não é justo. O cara mandou dividir de maneira proporcional o número de cotas. Mas ele não falou se era direta ou inversa. Aí você perguntou. Quanto mais cotas o cara tem, ele vai ganhar o quê? Mais do lucro. Perguntei mais, você respondeu mais, é direta. E quando é direta, eu relaciono eles pela divisão. O primeiro sócio tinha quantas cotas? 2. Você não faz vezes 2. Você faria vezes 2 se fosse inversa. Inversamente relaciona multiplicando. Quando é diretamente, relaciona dividindo. O segundo sócio, que era Y, é proporcional, proporção, igualdade de razões, ao número de cotas que ele tinha. Lembra quanto era? 3 cotas. Por que eu dividi? Porque era direta, sempre que é direto, eu divido. Se fosse inverso, eu ia fazer Y vezes 3. E o terceiro sócio, que eu chamo de Z, Ziriguidum, Ziriga, na intimidade, ele é proporcional a 5 cotas, dividir por 5. Dividir porque era direto. E nunca esqueça do seu K, gente. Toda proporção tem uma constante. Que legal! Essas 3 variáveis vão ficar em função de K. Quer ver como? Olha o Baia. Z, você vale 5 vezes K, 5K. Y, oi, você vale 3 vezes K,
3K. X, estou aqui. Você vale 2 vezes K, 2K. Que legal. Vai ficar só uma variável K. Vou pegar aquela minha equação, que tinha 3 variáveis, e vai ficar só uma. Quer ver? Ó? No lugar do X você bota 2K, mais no lugar do Y você bota 3K, mais no lugar do Z você bota 5K. Isso tem que dar 30 mil. Que legal. Vou achar meu K. 2 mais 3, 5 mais 5, 10K. Igual a 30 mil. Simplifica um zero de cada lado. O K, minha constante de proporção, deu 3 mil. Você lembra que pelo outro método a gente fez isso muito mais rápido e de cabeça? Mas tudo bem, vou deixar. Se o K é 3 mil, você agora sabe quanto sócio cada sócio vai receber. Vamos voltar ali e fazer a conta? Vem, Juju, comigo. Vem. Juju, a câmera da gente. Juju. E vem. X, você não era 2 vezes K? E você não descobriu que o K é 3 mil? 2 vezes o 3 mil, o sócio X vai ficar com 6 mil. Y, você não é 3K? E eu não descobri que o K é 3 mil? 3 vezes 3 mil, o sócio Y fica com 9 mil. Z, você não vale 5K? E o K não vale 3 mil? 5 vezes 3 mil, o sócio de maior participação fica com 15 mil. Como a pergunta dele era de maior participação, a resposta é 15 mil. A mesma resposta do outro método, que nós fizemos de maneira muito mais sucinta. E aí, Baiana, acabou? Claro que não. É bem verdade que a divisão direta cai muito mais do que a inversa. Mas se caiu inversa? Hein? Então agora vamos aprender a fazer uma divisão inversa. Aí eu deixo você pronto, indefectível nas divisões proporcionais. Vem com Baia. Voltei. Olha que história interessante eu trouxe para a próxima questão. Mas a história não é minha da sala, é de um grande vestibular do Brasil. E eu vou fazer ali, do ladinho com você, daqui a pouquinho. Só vou ler aqui, vamos ler juntos. As famílias Tatu, Pinguim e Pardal, não vai achar que fui eu que inventei isso, tá? Isso foi uma questão de vestibular, não foi o Edivaldo também, o Edivaldo nunca brinca. As famílias Tatu, Pinguim e Pardal realizaram uma viagem juntas, ai que lindo. Cada uma no seu carro, não sei para que carro, Pardal, você podia ir voando. O quadro a seguir mostra o carro de cada família. Olha o que o vestibular escreveu, o carro de cada família, sala. Renault, Chevrolet e Fiat, Jesus. Com os respectivos consumos. O carro da família Tatu faz 10 km com litro. É econômicozinho. O da Pinguim faz 15 km com litro. Mais econômico, hein, Pinguim? Mas bom mesmo é o carro da família Pardal, que faz 20 km com litro. Jesus! E aí, nessa viagem, eles sempre pagaram a gasolina com o mesmo cartão de crédito. Porque eu não sei. E gastaram no final R$ 1.300. Entendi. Como eles decidiram dividir de maneira proporcional ao que cada família consumiu, o que é super justo, né? Os carros têm autonomia diferenciada. Não é justo pegar 1.300 e dividir igual, não é justo, você sabe que não é. Tem que dividir de maneira proporcional ao quanto cada família consumiu. E a pergunta é, a família Pardal, quanto ela deve pagar? Ele mandou você dividir de maneira proporcional. Mas você que é um cara megazord, sabe que tem duas divisões proporcionais. A direta e a inversa. Ele não me disse se era direta ou inversa. É bem verdade que a maioria é direta. Mas eu acho que essa não é. Só como é que você sabe? Você já fez aquela perguntinha? Aquela que eu faço sempre? Só como é a pergunta mesmo? É sempre no que está variando. O que está variando é a autonomia, o consumo, o que cada carro gasta, meu Jesus. Vamos fazer a perguntinha? Quanto mais quilômetros por litro faz um carro, esse carro gasta mais combustível ou menos? Menos. Gasta mais dinheiro ou menos? Menos dinheiro. Quanto mais econômico o carro é, menos dinheiro eu gasto. E se eu pergunto mais, você responde menos. O que é isso, gente? Inversamente proporcional. Então vamos fazer uma divisão inversa. Vamos fazer?
E eu vou ensinar de novo as duas maneiras, tá bom? As duas. Que é a maneira cognitiva, você fazer uma conta mais rápida, e aquela maneira mais estruturada, que demora mais, mas tem aluno que gosta. Vamos dividir 1.300 entre essas três famílias. Eu vou chamar de novo de X, Y e Z, tá bom, gente? Mas como ele quer a família Pardal, o Z vai ser nossa resposta. X, Y e Z. Combinado? Pode ser? Proporcional a 10, a 15 e a 20. Só que dessa vez inversamente. Eu vou fazer X sobre 10 ou X vezes 10? Toda vez que é inversamente eu multiplico. X vezes 10 igual a Y vezes 15 igual a Z vezes 20. Igualei as razões. Proporção, é proporcional. Multipliquei porque era inverso. Vamos fazer com baia? Vamos para lá? Momento together. E não esqueça do total. Eu quero dividir 1.300 nessa proporção. Vem com baia. Vem, vem, vem com baia, vem. Eu primeiro vou te mostrar o jeito clássico de fazer. Se eu somar o que vai gastar a família X com a Y, com a Z, tem que dar R$1.300. Lembra disso? Poxa, 3 variáveis, monte a proporção. A gente combinou que a proporção era inversa. Porque quanto mais econômico é o carro, menos se gasta. E quando é inversa, relaciona pela multiplicação. X, que é a primeira família, vezes o consumo dela, que era 10. Y, que era a segunda família, vezes o consumo dela, que era 15. E Z, que era a terceira família, vezes o consumo dela, que era 20. Aí, eu não sei, não lembro se eu chamo tudo de K. Sempre, toda proporção tem uma constante. Que legal. O K me ajuda a colocar essas 3 variáveis em função de uma só. Olha que legal. Z, você é K sobre 20? É como se eu dividisse por 20 dos dois lados. Y, você é K sobre 15? É como se eu dividisse por 15 dos dois lados. X, você é K sobre 10? Eu consegui fazer as 3 variáveis ficarem em função de K. Que lega? Aí eu vou pegar aquela equação que ela estava ruim, porque tinha 3 variáveis, e vai ficar bom. No lugar do X eu botaria K sobre 10. Mais, no lugar do Y eu botaria K sobre 15. Mais, no lugar do Z eu botaria K sobre 20. E tudo isso tem que dar 1.300. É uma equação? É, sinal de igual. É do primeiro grau? É. A variável está elevada a 1? Pô, é facílimo. Continha, né, gente? Você vai achar seu K ali com tranquilidade. Eu tiraria o mínimo, já dos dois lados da identidade. Entre 10, 15 e 20. Eu tiraria o mínimo. O mínimo deles, para a gente ganhar tempo, eu vou botar o valor ali, o mínimo deles é um número que dê para dividir pelos 3, tá, Sala? De cabeça você consegue perceber. Ó, por exemplo, geralmente é o maior, 20. Pô, mas 20 não dá para dividir por eles, não é verdade? Então eu vou pegar o dobro de 20, 40. Pô, 40 não dá para dividir pelos 3 também. Ai, que raiva. Vou pegar mais 20 então, 40 mais 20, 60. Pô, 60 dá para dividir por esse, por esse, por esse. Eu tentei o 20, que era o maior, mas o 20 não divide esse, mas não divide esse. Aí eu dobrei o 20, 40. 40 não dá. Mas se eu pegar mais 20, 60, vai dar. Ou você lembra que o jeito certo de fazer é você pegar o 10, o 15 e o 20 e fatorar. Você chegaria nesse 60, tranquilo? Como é que eu faço com o mínimo? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 60 dividido por 10, 6. Vezes K, 6K. 60 dividido por 15, 4. Vezes K, 4K. 60 dividido por 20, 3. Vezes K, 3K. E 60 vezes 1.300, você já me conhece. Eu não faço conta grande. Eu vou deixar 60 vezes 1.300. Eu sempre estou na esperança da simplificação. Porque é de vestibular, tem que simplificar. Tchau, 60! 6 mais 4, 10 mais 3, 13K. Igual a 60 vezes 1.300.
Um dos dois fatores vai ser divisível nessa aula. Questão de vestibular é feito para ser lindinho. 60 não dá para dividir por 13. Você acha que 1.300 dá para dividir por 13? 1.300 dividido por 13, sobra os dois zeros. Vai dar o tal do 100. E aí o K vai ser 60 vezes 100, 6.000. Acabei, né, Baia? Não foi isso que ele pediu. Ele perguntou só da família Pardal. Lembra as famílias? Eu vou te lembrar. Tatu, Pinguim, Pardal. Eu só quero você. Quanto que a família Pardal vai pagar? É o K que deu 6.000 dividido por 20. Tchau, zero. E o Z vai ficar 600 por 2, 300 pila. A família Pardal vai ter que pagar R$300 daquela continha ali. Curtiu? Foi mesmo? Eu não curti. Eu achei muito longínquo. Você está interessado em ver aquele método mais rapidinho, né, que eu fiz o outro? Esse também tem? Você quer ver? Vou lhe mostrar. Vem com Baia. Vem, 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 vem. Vem aqui até a tela, Juju, para eles verem. Você quer fazer um jeito rapidinho, né? Eu só vou fazer antes, te lembrando como seria se fosse direta. Se fosse direta, você ia pegar essas três porções e iria somar, aí pegaria o total 1.300 e dividiria por essa soma, para descobrir o K. Aí com o K na mão, você pega esse K, multiplica por 10, descobre o tatu. Multiplica por 15, descobre o pinguim. Multiplica por 20, descobre o pardal. Se fosse direta, mas é inversa. Tem um jeito de fazer assim rapidinho, Baia? Mas tem pouquíssimos livros. É um segredo nosso. Não conta. Vem ver como é que é. Vem. Os números envolvidos são 10, 15 e 20. E o total que você tem para dividir, R$1.300 a conta, não é isso? Se fosse direta, eu ia somar, somar, somar. Pego o todo, divido pela soma, descubro o K. Com esse K, multiplico por 10, por 15 e por 20. A inversa também tem um método assim. Mas olha só como é que é massa. Você vai trocar cada número desse pelo produto dos outros dois. Foi muito massa, cara. Em vez de somar eles 3, você vai trocar esses 3 números por 3 outros números. Mas olha como é fácil. 10, você vai virar outro número. Você vai virar o produto desse por esse. 20 vezes 15. O dobro de 15 é 30, com 0, 300. Eu só entendi mais ou menos, então vou fazer com 15. Você troca o 15 pelo produto dos outros dois. 20 vezes 10, 200. Eu estou quase entendendo. Mais um. Você troca o 20 pelo produto dos outros dois. 15 vezes 10, 150. Legal? Aquilo que você adorou na divisão proporcional direta, você faz agora um da inversa, igualzinho. Mas não com esses números, com esses números. E é muito legal se eu tivesse tempo de demonstrar para você por que isso funciona sempre. Mas confie no Baia, porque eu só te ensino coisas boas. Agora você vai fazer do mesmo jeito que você fez o outro, tá? O direto. Pega as partes e soma. 300, 500, 650. Aí você vai pegar o total que você tinha para dividir e divide por esses 650. Vou fazer, hein? 1.300 dividido por 650. É uma conta meio óbvia. Por quê? Porque é de questão de vestibular. Os números são aprazíveis. Dá exatamente 2. O dobro de 650 é 1.300. Deu 2. Você lembra o que você fazia com esse cara? Agora é só pegar o 2 e multiplicar cada um deles. A primeira família gasta 300 vezes 2, 600. A segunda família gasta 200 vezes 2, 400. E a última família gasta 150 vezes 2, 300. Acabei, gente. A primeira família vai pagar 600, a segunda 400 e a terceira que ele queria pardal 300. Acabei. Se você ficar meio assim, ó, será que tá certo isso? O que você faz? Tira a prova real. 600 mais 400, 1.000. Mais 300, 1.300. Que é o que tinha que dar. Que massa. Diga aí. Só isso vai dar certo quando? Deixa eu lembrar. Lembrei. Sempre. Só lhe ensino coisas que dão certo sempre. Vamos fazer agora um resumo da aula para a gente se despedir cheio de saudade. Venha. Venha com Baia. Venha. O que foi legal nessa aula? Cara, essa aula é muito útil.
É aula de divisões proporcionais, os vestibulares do Brasil adoram. A divisão proporcional ou é direta ou é inversa. Ele pode te avisar. Eu gosto quando ele não avisa. Aí você pergunta quanto? Mais. A resposta foi mais, direta. Agora, se você perguntar mais e a resposta for menos, inversa. Tem que ter um K, tem que ter um K. Toda proporção tem K, não esquece do K. E aí, como é que faz a divisão proporcional? Quando é direta, relaciona pela divisão. Quando é inversa, relaciona pela multiplicação. Sempre igual a K no final. Aí você bota todo mundo em função de K e resolve como se fosse um sisteminha. Agora eu lhe ensinei um jeito mais bacana. Eu vou fazer um resuminho em cima de um exercício que caiu num vestibular aqui de Santa Catarina. Um menino trabalha 6 horas por dia. O outro trabalha 3 horas por dia. Juntos eles juntaram 180 latas. Quantas latas para cada um? Pô, o cara não falou se é direto ou inverso. O que você faz? Quanto mais horas o cara trabalhar, você acha que ele merece mais latas ou menos? Mais. Perguntei mais, você respondeu? Mais. É direta. Vamos fazer o método rápido? Eu tenho 180 latas para dividir de maneira proporcional a 6 horas trabalhadas e 3. Você pega os 6 e 3 e soma. 6 mais 3, 9. Aí pega 180 latas, divide por 9. Deu 20. É o seu K. Cada hora trabalhada, 20 latas. O cara tinha trabalhado 6 horas. 6 vezes 20, 120. O cara tinha trabalhado 3 horas. 3 vezes 20, 60. Um merece 120 latas, o que trabalhou 6 horas. O outro 60, que trabalhou 3 horas. Somando os dois, dá 180 latas. Bani, como seria se fosse inversa? Quando é inversa, você lembra o que o Vai falou? Você troca cada número pelo produto dos outros. Você troca o 6, mas o outro é só 3, por 3. E troca o 3 pelo outro que era 6. Eu vou te contar um segredo que eu não te contei durante a aula. Quando só tem dois meninos, 2 sócios, 2 famílias, o direto e o inverso é só fazer isso. Só inverter. Se tinha dado no primeiro exercício 120 por de 6 horas e 60 por de 3, se fosse inversa, é só inverter. O de 6 horas daria 60 e o de 3 horas daria 120. Inverso é só inverter quando for só 2. Quando for mais de 2, você faz o método que o Vai ensinou. Eu sei que você está poderoso, aluno Megazord. Um beijo e assista a todas as aulas. Te espero!